Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos estrear a 9ª temporada falando sobre livros que foram ou ainda estão proibidos ao redor do mundo. Agora roda a vinheta. Para tema, leitor. Vamos com calma. Que é um negócio que você suspira, se derrete, fala assim... Ai, que legal essa leitura. Justo, sabe? Eu acho que é uma coisa legal, uma coisa gostosa você espalhar um pouco de ódio na sociedade, sabe? Uma bagunça confusa. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais de uma temporada desse podcast que tenta traduzir a Booksfera. E hoje nós temos uma pauta PPP, isto é, política, polêmica e parcial. E lá no finalzinho desse episódio vocês vão entender o porquê desse último adjetivo. Bom, como vocês ouviram antes da vinheta, nós vamos falar sobre livros que foram proibidos de ser lidos e vendidos por razões governamentais ou não ao redor do mundo. E vamos tentar discutir as consequências que esse banimento causa na sociedade em que vivemos ao longo dos anos. Eu já vou começar a explicar o porquê de eu ter escolhido esse tema, mas antes de tudo isso, eu quero agradecer a você que está nos ouvindo mais essa temporada, porque eu sei que não foi fácil aturar a gente até aqui, mas obrigada a você que está com a gente de novo nessa 9ª temporada. E eu quero te pedir, ou melhor dizendo, implorar para que você avalie com as estrelinhas do nosso podcast, seja no Spotify ou no Addicted. E, por favor, não se sinta obrigado a dar 5 estrelas. Dê quanto você acha que a gente vale. Só avalie, porque cada avaliação importa. E se você estiver nos ouvindo em outros agregadores e este não permitir interações na plataforma com avaliações e comentários, como esses outros dois que eu acabei de citar permitem, sinta-se à vontade para nos marcar nas redes sociais com o usuário @castsumários para comentar sobre esse tema em específico ou sobre qualquer outro relacionado à literatura com a gente. Será um prazer para nós interagir com vocês. Iniciando o segundo bloco, eu vou explicar por que eu escolhi esse tema. E as razões são duas. Primeiro, porque nessa semana que começou a propaganda eleitoral oficial liberada para todos os veículos. E eu acho importante trazer esses tópicos para que vocês se lembrem da dimensão de um poder de um voto. E segundo, por conta da exposição de uma booktuber que... a Jossarde Tati. Eu não quero divulgar o trabalho dela, então não vou citar o nome do canal dela. Ela passou a divulgar, já faz um bom tempo, assiduamente documentários do canal Brasil Paralelo, que é conhecido por espalhar fake news e desinformação histórica. Vendo esse acontecimento, eu vi que no momento onde a gente tem que parar com a brincadeira e começar a falar sério sobre os riscos que nós, leitores, estamos correndo no momento em que vivemos. Era necessário e com urgência que a gente falasse sobre isso. Agora vamos lá para o primeiro livro da minha lista de exemplos. O Ódio que Você Semeia, de Angie Thomas, ou The Hate You Give. Esse título original está banido, neste momento, em alguns estados do sul dos Estados Unidos. O estado da Flórida foi um dos primeiros a banir esse livro das bibliotecas dentro das escolas, com a justificativa da CRT. Se você não sabe o que é isso, é a Critical Race Theory. Mas para explicar mais detalhadamente, eu vou fazer um texto lá no nosso blog, o entresumaresefins.wordpress.com, sobre esse assunto e como ele atinge a literatura para fazer vocês entenderem isso melhor, porque não vai dar tempo de incluir isso em um programa de 1 hora. Beleza, gente? Voltando ao que eu estava dizendo. Em resumo, a justificativa que deram para bloquear o ódio que você semeia é que pais de adolescentes brancos vieram a público dizendo o seguinte:
Eu não acho que os meus filhos estejam prontos para ler e discutir sobre brutalidade policial e racismo. Ou dizendo que esse livro vai fazer meu filho sentir nojo do país em que ele vive, como se o Zêula fosse um país racista. Coisa que não é verdade, já que este país elegeu o Obama 2 vezes. E outras variantes desses tipos de comentário. Outro livro recentemente lançado no Brasil e banido no país do Shazam é Nem Todos os Garotos São Azuis, do George M. Johnson. Esse livro está em pré-venda pela editora Moinhos aqui no Brasil e foi escrito por um ativista negro e não binário, rapidamente falando. Esse livro conta a história do ativista que escreveu esse livro. E basicamente o que ele faz é contar a história dele mesmo de uma forma mais... Como é que eu posso dizer isso, meu Deus do céu? De uma forma mais suave, mas ele está dizendo o que ele enfrentou, o que ele pensou e o que ele sentiu crescendo enquanto uma pessoa queer e negra nessa sociedade preconceituosa em que nós vivemos. Só que com o que é a mais disso lá dentro dos Estados Unidos da América. E é um livro feito para adolescentes. Só que ele foi banido das bibliotecas e de algumas livrarias porque tem conteúdo queer explícito. Sim, esse foi o motivo, tá? Esse foi o motivo. Conteúdo profano e sexualmente explícito. Também foram outras justificativas. E na Flórida, de novo, esse estado, foi inclusive preenchido um boletim de ocorrências ou um criminal report contra a exposição desse livro em escolas do ensino médio, já que, segundo o boletim, o livro violava as regras contra a obscenidade nesses ambientes. Outro título banido, esse bem mais conhecido, inclusive com a adaptação de grande sucesso já feita, A Cor Púrpura, de Alice Walker. Foi declarada como proibida a exposição dessa obra em Oakland, Califórnia, no Zêula, por ter cenas sexualmente explícitas, ideias problemáticas sobre raças raciais divulgadas, ou seja, ele faz o racismo, forma problemática de descrever a relação de homem com Deus e entre outros motivos descritos pelo comitê responsável pelo banimento. A minha pergunta é a seguinte, para encerrar minha fala nesse segundo bloco. Meninas e ouvintes, vocês perceberam um padrão entre esses títulos? Sim. Pois é. Bom, quando a Rai sugeriu, né, esse tema pra gente, aí eu pensei, putz, livros banidos, o que eu vou falar? Aí a primeira coisa que me veio na cabeça foi a minha leitura, que é a minha leitura atual, né, que foi em 1984, que foi censurado durante a Guerra Fria, porque apresentava um mundo controlado pelos totalitários e foi proibido também por ser tido como pró-comunismo. E mesmo assim, também outro que foi assim que me veio na cabeça foi Dorian Gray, que até hoje, né, a gente tem aqui no Brasil, tem versões que são censuradas, tem versões que são sem censura. Eu não consegui pensar em nada que fosse proibido, que não fosse visto como censura. E nos Estados Unidos, como a Ai estava falando, a gente tem também, por exemplo, As Vantagens de Ser Invisível, que foi censurado em 99, que foi o ano do lançamento, né? Porque falava abertamente sobre homossexualidade, sobre drogas. E aí a gente pensa, tipo, tá, mas essas coisas meio que pararam por lá, e não é assim que aconteceu, né? Então, nos Estados Unidos, em 2018, a maior parte dos livros censurados tinham temas LGBT. E isso de acordo com a lista anual da Associação Americana de Bibliotecas. Então, assim, esse é um tema, como a Rai estava falando, sobre a questão de raça ser um tema censurado, também o tema, a comunidade queer também é muito censurada na literatura. E no total dos 483 títulos que foram censurados nos Estados Unidos, dos 11 primeiros colocados, 6
foram banidos de escolas, livrarias e bibliotecas por terem conteúdo queer e serem controversos. E aí, assim, alguns desses livros, né? George, de Alex Dino, ele veio aqui para o Brasil pela Galera Record. Ele foi o livro mais banido de 2018 por contar a história de uma menina trans que se sente presa no corpo de um menino. E outro motivo, né, que criou reclamação foi que ele, no caso, incentivava as crianças, supostamente, né, incentivava as crianças a apagar o histórico de navegação online e injetar hormônios. Como se, tipo, qualquer criança de 10 anos conseguisse ir lá na esquina, assim, e catar uma seringa com hormônios, né, na vendinha. Outro livro que surpreendentemente foi censurado é As Aventuras do Capitão Cueca. E é o volume Capitão Cueca e a Saga Sensacional do Fedor o Grande. Que vem aqui para o Brasil pela Kozak Naif. E ele também foi banido das prateleiras, simplesmente porque ele tem um título homoafetivo. Ele tem um casal homoafetivo no livro. E ele é para o público infantil, então isso era motivo suficiente. Tipo aqueles protestos, assim, com toda a série da Disney, que lá no fundo aparece um casal aleatório, assim, homossexual se beijando. Sim, Steven Universo, A Casa da Coruja. Steven é da Disney? Não, é do Cartoon. Inclusive Não, tem um outro Star livro. foi. Lightyear foi também. Tem um outro livro também que sofreu a mesma coisa. Eu esqueci, é Tango alguma coisa, que conta a história de dois pinguins que eles adotam um outro pinguim e criam esse pinguim. Eles são dois pinguins machos. E aí ele foi só porque incentivava a homossexualidade e Sim. a família homossexual, sabe? E aí ele foi banido. E outro livro que também veio aqui para o Brasil pela Galera Record é Dois Garotos Se Beijando. E ele foi baseado em uma história real, né? E conta a história de dois garotos gays que tentam quebrar o recorde de beijo mais longo da história. E ele também fala sobre a AIDS. E esse livro, ele até teve um barraco, porque ele foi queimado. E também outro livro que foi queimado foi This Day in June, que era um livro de ilustração voltado para o público infanto-juvenil e tinha várias ilustrações, assim, são até bem divertidas, assim, se você procura no Google, você encontra. Esse This Day in June não tem aqui no Brasil, mas você encontra as ilustrações, tinha várias ilustrações sobre a parada LGBT, né? E aí, e sobre o mês do orgulho e tudo mais. E daí esse livro, ele causou tanto rebuliço entre os conservadores que teve um cristão fundamentalista que ele se filmou queimando esse e outros livros, tipo, fazendo uma fogueira com os livros, assim, hello, por favor, qual é o seu problema? E aí todo mundo fez uma vaquinha, assim, e conseguiram arrecadar mais de $3 mil para reconstruir o acervo de onde o homem da biblioteca municipal, que o cara pegou esses livros que tinham, né, temáticas que ele não concordava e botou fogo. Então, assim, a censura, ela continua aí e ela, 2018, 4 anos atrás, sabe? É muito recente. São livros, assim, que a gente conhece, que a gente... que estão aí na prateleira pra gente, mas que não estão na prateleira para todo mundo. E estão sendo censurados aí ao redor do mundo até hoje, mesmo nos Estados Unidos, que, tem a primeira ementa e tudo mais, e teoricamente você poderia fazer qualquer coisa, né? Porque... E é isso. E aí, Amy? Então vamos lá, né? Os Estados Unidos, ele é um local que a gente tem, né, aqui tem uma visão que é muito para frentex, liberal e tal, não sei o quê. E ele tem uns casos
mais idiotas de censura e de proibição que eu já vi na minha vida. Inclusive, eu queria começar com um que eu fui. Quando a gente foi fazer, eu fui fazer pesquisa para esse episódio, eu tinha em mente já algumas coisas que eu ia falar, mas eu pesquisei e eu me deparei com 2 que eu queria comentar, que é meio bizarro, sabe, de falar. Primeiro com Crepúsculo, que foi banido, que foi censurado por um tempo nas bibliotecas públicas, porque eles alegavam que tratavam de assuntos sobrenaturais e violência. E insinuações de sexo, que nessa parte não sabemos. Tem tantas coisas que você pode querer censurar em Crepúsculo, principalmente a autora, mas você vem falar um negócio desse. Mas tá bom. E pior, né? Porque como a gente tá falando de Crepúsculo, e Crepúsculo tem sua própria fanfic, obviamente que 50 Tons de Cinza também foi banido por um tempo das bibliotecas por ter muitas cenas eróticas explícitas exacerbadamente. Que, na verdade, conteúdo erótico é uma das características mais pra gente ver esse tipo de censura e proibição, né? Mas tudo bem. Só que, para piorar com 50 Tons de Cinza, aqui no Brasil, em Macaé, no Rio de Janeiro, também foi banido, tá? Quiseram banir. Eu sei esse barraco. Quando eu fui olhar isso, eu falei, gente, puta merda, né? Como pode? E aí, como a gente tá falando sobre cenas eróticas e tal, a gente pode falar um pouquinho sobre Ulisses, né? Do James Joyce, que é um clássico, que foi publicado em 1922, e ele é supostamente uma recriação de a Odisseia de Homero, certo? Certo. E aí a gente tem um mocinho que é um irlandês que ele tá em busca da sua Penélope. E este livro, ele é um pouco contraditório, porque ele sofreu com 2 julgamentos, e até engraçado falar que, na verdade, o primeiro julgamento veio porque o livro, antes de ser publicado na íntegra, ele estava sendo publicado naquele formato de semanal. Então, toda semana saía um capítulo, e isso em 1920 a 21, no caso, nesses 2 anos, ele estava sendo publicado por uma revista chamada Little Review. E aí tá, esse é o contexto do momento. As pessoas que liam essa revista já entendiam o movimento, porque ela estava sendo publicada e as coisas que estavam sendo publicadas nessa revista. Mas uma edição dos capítulos de Ulisses foi parar nas mãos de uma filha de um advogado. E, por coincidência, este capítulo que foi parar nas mãos da menina inclui uma cena de masturbação, aonde o personagem principal, que é o Leopold, ele se masturba olhando uma moça na praia. Então, obviamente, ele foi atrás e denunciou como sendo um ferimento à ordem, aos costumes, e que isso poderia corromper a mente da filha dele e tal. E os juízes acataram a isso e decidiram que as 2 editoras da revista eram culpadas por aceitarem que publicassem esse capítulo na revista. Então, ele acabou sendo proibido e foi banido com a publicação. Só que, em 1933, um outro juiz entrou no caso, né? E ele acabou lendo o romance e acabou entendendo algumas coisas que formam o estilo do autor. E que é aquele negócio, sabe? Que o pessoal gosta de pontuar nos clássicos. Ele é muito alguém à frente do seu tempo e tudo mais, e tudo que envolve a estilística dele e tal, né? O estilo de escrita e o que ele queria passar. Então, ele acabou entrando, e ele, depois de que aconteceu a sentença e tal, ele decidiu que o veredito era que não, o livro não corrompia nada
a moral e os costumes, e que não valia ele ser censurado. Então ele acabou voltando para a publicação e tudo mais, e aí conseguiu finalmente ser publicado, e ele declarou que era uma obra-prima, né? Aí talvez, não sei, né? Mas por que as pessoas cancelaram? Porque no livro tinha, além do conteúdo sexual, óbvio, por conta disso, ele falava coisas como cocô, menstruação, peido, arroto, pessoas cutucando o nariz, e aí para as pessoas na Até época isso Tem, de amiga. menstruação, Anne Frank já foi, tipo, já um dos motivos de que Da Anne Frank, censura, né, né? foi censurado foi porque tratava de menstruação. Tipo, Sim. é óbvio que bizarro, trata de né? menstruação. Ela é uma moça. E aí a gente também tem outros livros, como Madame Bovary e Trópico de Câncer também, que foram banidos por conta desse mesmo argumento, né, de corromper a moral por conta do conteúdo sexual. Mas agora eu queria entrar em outro âmbito. A gente claramente estamos entrando num momento mais progressista, eu acho, do que a gente considera a proibir. Lógico que a gente de caso acontecendo de uma maneira absurda, né? Principalmente com o governo que a gente vive hoje. Mas é engraçado que a China, ela é um dos países que mais proíbe as suas próprias publicações. E aí agora eu queria comentar com vocês sobre o mundo por trás das novels, dos BLs e os manhwas, animes, enfim, tudo por trás disso. O que acontece? No final dos anos 90, os BLs, por conta do movimento do Japão e tudo mais, né, os boys love e tal, começaram a ficar muito famosos. E na China, o movimento também não foi tão diferente, e ele fez sucesso por lá. Até então, o governo concordava? Não muito. Mas como estava rendendo muito para eles, estava sendo muito rentável, entrando muita grana, eles decidiram que tudo bem. Mas em 2006, isso começou a mudar. E aí começou a incomodar muito o fato de que esse tipo de representação na mídia estivesse tão aberto, tão explícito. E com explícito eu não tô querendo dizer cenas explícitas de sexo, tá? Simplesmente beijos também contam muito, né, nos manhwas, que seriam os quadrinhos HQs da China, né, com romances. E aí a gente tem hoje, a partir de 2016, entrou novas regras para conteúdos midiáticos na China. Então a gente tem um problema, porque o governo, ele é como uma gangorra. De um lado, ele é muito aberto e ele quer mostrar que ele não é um país como, por exemplo, sei lá, o Catar é com questão de homossexuais, a comunidade LGBTQIA+, e tudo mais. E, inclusive, em palestras na ONU e quando há votações incluindo com direitos, a China sempre vota a favor desses direitos. Mas, quando a gente está falando do próprio país, eles são um pouquinho diferentes e eles têm muitos reguladores estatais que proíbem muitas coisas na China, e o que um produtor de conteúdo, seja ele uma pessoa que escreve, uma pessoa que desenha, que dirige, que faz as novels virarem webséries ou séries, enfim, dramas, que não é drama o nome da China, mas enfim. Então você tem proibições para que isso não seja explícito na mídia, né? E casamento e adoção por lá também são práticas proibidas. E muitas vezes, apesar de lá ter uma comunidade que possa parecer que abaixa muito a cabeça para o governo, eles não baixam. E, por exemplo, o site como que seria
um bem bolado de redes sociais que eles têm, porque lá eles têm os reguladores estatais que bloqueiam e proíbem sites. Então, tipo, o Instagram é bloqueado, o Facebook é bloqueado, o YouTube é bloqueado, e recentemente a gente teve o AO3 nessa caixinha de banidos, por conta desses reguladores que têm inteligências artificiais que vão, com palavras-chave, eles vão detectando coisas e aí eles acabam proibindo, enfim. Então, eu queria falar de um caso que é 19 Days, mas eu gosto de chamar de 19 dias, da Ocean. Essa história, ela começou com com quadrinhos de 4 quadradinhos. Inclusive, a história no começo ela não tem muita continuação e o roteiro não é tão encaixadinho, porque são histórias meio soltas e acontece tudo em 2 quadrinhos, enfim. E é isso. Só que a história começou a fazer muito sucesso e, como conta a história de jovens de 15 anos na escola, virou um slice of life e uma mistura com uma máfia chinesa, porque conforme vai passando o negócio, você vai entendendo isso. E a autora, ela ficou muito famosa, assim, não é pouco, é muito, muito, muito famosa. Só que, para ela se preservar, ela precisa tomar alguns cuidados, incluindo o fato de que a obra dela é visivelmente censurada. Então, por mais que tenha 2 casais LGBTs como protagonistas, você não vai ver uma cena que eles literalmente se beijam, que não seja algo como uma vergonha. Por exemplo, por que eu falo isso? Porque como ele tem um teor muito de comédia no começo, então você vai ver, sei lá, eles estão se olhando, os 2 principais que visivelmente são um casal ou que vão se tornar um casal, eles estão se olhando, e aí chega alguém por trás e empurra ele, entendeu? E aí você vê eles 2 se beijando como o Naruto e o Sasuke. E aí eles arregaram o olho e eles se afastam completamente, e aí aparece uma pessoa olhando com tipo, nossa, que coisa feia. É assim que funciona lá. Então, na obra dela, é isso que acontece. E óbvio que existe também aquela parte das pessoas dizerem, não, mas eles são jovens, então não tem como tratar isso, porque você está sexualizando adolescentes, sabe? Porque eles são menores de idade, mas a gente sabe que às vezes não é sobre isso, porque em Heartstopper você tem vários jeitos de afetos que vão além de sexo, sabe? Que não tem na história, em Heartstopper, e enfim, você não precisa literalmente tratar sexo para você manter afeto e isso. E na dela é bem difícil acontecer. Só que há diferenças. Por que a Ocean tem essa censura no quadrinho dela, né? Na mão dela, e a autora de Modal Zushi, que é uma novel, não. Por quê? Modal Zushi, que é essa novel chinesa que estourou no mundo a partir, sei lá, de 2018 e ganhou série Netflix, ganhou anime, ganhou o manga também, enfim, tudo que você puder imaginar de mídia, eles ganharam adaptações e tudo. E esse é uma das novels hoje, né, considerada novel chinesa, a mais famosa que tem. Não sei falar o nome da mulher, Mo Xiang Tong Xiu, não sei falar direito, e é isso. Bom, o caso dela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque como ela saiu da bolha de uma forma muito maior que, por exemplo, a Wu Chen, apesar dela também ser muito famosa aqui fora e em tudo, e na China também, lá ela conseguiu uma fama muito, muito concreta e estrondosa da noite para o dia. Não foi um trabalho que foi se construindo, foi realmente um estouro. Só que ela tem, primeiro que assim, na rede social dela, ela sempre é a favor do governo. Ela é publicada num site que passa pelo crivo do governo, então é um site que pode publicar esse tipo de conteúdo. Mas ela sempre tá lá para dizer assim, e aí, galera, então, não toma cuidado com o que vocês associam à minha obra e tal, e é sempre bom vocês saberem quais são as leis e o que o governo
permite e tudo mais. Então, ela sempre dá aquele respaldo governamental para sempre não dar brechas para o que aconteceu com a autora Tian Yi, que foi sentenciada a 10 anos de prisão por ela estar autopublicando BLs, porque na acusação ela estava distribuindo conteúdo pornográfico e antimoral, antiético e imoral, enfim. Então, assim, né? Olha o nível. E por que o dela é muito mais fácil do que no quadrinho? Porque a maioria das produções, das chinesas, nesse caso de novels, elas são mais fáceis de detectar as palavras e o contexto da obra, porque, por exemplo, o Modal Justi é de uma época que envolve fantasia e o passado chinês, de toda aquela que vai na cultura deles, vai muito distante, não é contemporâneo. Era essa palavra que eu queria falar. É o feudalismo chinês. Exatamente. Só que como elas, na maioria, misturam muito a fantasia. Por exemplo, o Modal Justi, ele é nesse tempo feudal da China. Só que ele vem com uma parte religiosa e também fantasiosa, que é das práticas demoníacas. Então, os personagens têm essa prática. E da mesma forma com que acontece em 19 dias, também há que, nas adaptações dele, fora a novel, tá? As adaptações dele, sempre há esse lado mais, tipo assim, todos os tipos de contato que os dois principais têm, que eles são almas gêmeas na novel, é sempre visto como surpresa e choque, as pessoas ficam envergonhadas de ver o principal amarrando a tirinha que eles têm, que tem na cabeça dele nas mãos e levando ele, um outro personagem andando, e todo mundo fica, meu Deus, como que isso está acontecendo, sabe? Enquanto você tem uma obra que é visualmente uma imagem, entendeu? Então, como a autora de Modal Justi, ela tem um total contexto que não envolve as imagens como a desenhista, né, a ilustradora faz, é muito mais fácil dela passar pelo crivo do governo. Mas mesmo assim, ela ainda sofreu censura quando a sua obra foi para outras mídias. E olha que maluco, né, pensar que você pode ser preso por fazer arte. Muito louco, né? A China é muito maluca, gente. Não é tão louco assim, não, porque isso acontece todo dia. Amiga, mas é no sentido assim, por uma obra tranquila, sabe? Não tô falando, tipo assim, olha, você vai ser presa. Sim. E é isso, a menina foi presa por 10 anos presa porque ela tava vendendo livro. Muito louco. Enfim. Isso, gente, não confiem. O capitalismo vai matar todo mundo. Mentira, que a China não é capitalista, ela é comunista. Enfim, vamos transitar. Bloco de número 3, e aqui nós vamos fazer o apanhado do modo antigo que a gente faz nesse podcast. Pegar os acontecimentos narrados no segundo bloco, mais os 2 acontecimentos recentes, e fazer um apanhado de um debate sobre eles. E eu vou começar esse debate, vou abrir ele com vocês, falando sobre o caso do escritor britânico Salman Rushdie, que foi esfaqueado na sexta-feira passada, quando se preparava para dar uma palestra numa universidade no estado de Nova York. Uma testemunha filmou no momento que o Salman foi socorrido, e ele ainda estava no palco onde ele daria a tal palestra, na pacata cidade de Chautauqua, no norte do estado de Nova York. Uma pessoa americana que estava na plateia que contou que ele foi esfaqueado de 6 a 8 vezes. E uma outra viu o romancista se ferindo diretamente no pescoço. Que outras informações eu posso dar para esse caso antes de liberar a fala para as minhas companheiras de banca hoje?
O escritor, há 30 anos atrás, foi jurado de morte por causa da obra dele, Versos Satânicos, que é um romance proibido no Irã e em outros países onde pessoas louvam o profeta Maomé. Dentro desse romance, o Maomé aparece num sonho de um dos personagens e... como que eu vou dizer assim? Ele aparece no sonho para um personagem bom e ele aparece no sonho para um personagem ruim. E esses personagens começam a conversar. E esses diálogos que são criados entre esse personagem bom e esse personagem ruim, e os dois receberam visões do mesmo profeta, são o que performam ao longo do livro. E como vocês já devem saber, existe uma vertente do Islã extremista, jihadista, que proíbe que obras citem Maomé, descrevam Maomé e pervertam Maomé. Na visão deles, perverter qualquer coisinha mínima que não esteja ancorada no livro sagrado da comunidade muçulmana. Então, por conta dessa obra, ele foi jurado de morte pelo próprio governo do Irã, pelo líder supremo do Irã, pelo Ayatollah do Irã. Foi emitido um decreto religioso pedindo a morte dele. E as nações islâmicas ligadas ao governo iraniano chegaram a oferecer uma recompensa de quase 3 milhões de dólares pelo assassinato dele. 30 anos se passaram de lá para cá, ele viveu escondido durante 12 anos, sob a proteção da polícia britânica. E em 2007, o presidente iraniano da época, o Ahmadinejad, declarou que o decreto já estava válido. Portanto, ele nunca esteve a salvo. E qualquer um que se sentisse no direito de eu sigo a tal vertente extremista muçulmana e eu acredito que o decreto colocado em vigor pelo governo nigeriano é válido, poderia executar essa morte, comprová-la e receber como recompensa. É por isso que é tão perigoso esse tipo de decreto. O que eu falo sobre o escritor hoje? Pessoal, ele está vivo. Tem que dar essa informação, porque senão vocês vão se assustar muito. Ele ficou respirando por aparelhos durante um bom tempo, mas informações do Daily Mail, que é um jornal americano, ele sobreviveu, ele já está andando, ainda tem dificuldade para falar e para deglutir, mas ele está sendo bem tratado e está vivo. Aí vai ter alguém, mas peraí, isso nunca teria chance de acontecer no Brasil. Gente, o Brasil exilou Caetano por muito menos. Gente, é só vocês verem a lista de livros que foram banidos e censurados na época da ditadura militar. É isso. O Brasil a única diferença é que a gente passou. O Brasil dos anos 70, da ditadura militar, torturou Miriam Beltrão, a economista e colunista de hoje, Miriam Beltrão, por muito menos. Então, inclusive, ela é ameaçada até hoje também. Exatamente. E pelos filhos do presidente ainda. Ela é ameaçada e ridicularizada pelos filhos do presidente ainda por cima. Uhum. Então, e toda a corja que apoia ele. Incrível. Exato. Então, assim, não é para vocês dizerem que isso não tem a menor chance de acontecer no Brasil, porque existe a chance sim. E o fato de nós estarmos em período de eleições nos acorda para isso, porque a partir do momento que você tem um governo com visões ditatoriais e neofascistas, que é o caso do nosso, infelizmente, você acaba dando poder para que pessoas imponham leis que pode causar a tortura, o assassinato e encorajar assassinatos também, que não são feitos pela mão direta do governo, mas são feitos por intermediários do governo, apoiadores do governo. Acho que não é difícil para todo mundo entender isso. Não é difícil para todo mundo entender o quanto isso é pesado para a gente tratar disso num podcast que vira e mexe, a gente está falando sobre humor. Mas tem horas que a gente precisa parar de ser engraçadinho.
Porque a democracia está em risco. Porque, como diz aquele título de um livro que eu adoro, democracias morrem. Democracias morrem. E quando elas morrem, o negócio fica feio pra caralho. Todo mundo já viu essa história. Mesmo que só estudando. A gente não quer viver essa história. Eu, pelo menos, não quero. Você quer, Célia? Deus me livre. Eu comecei a ler 1984, até postei no Twitter um bom livro para ler em ano de eleição. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é muito complicado você chegar a um patamar onde você precisa usar o seu tempo para poder pensar sobre isso. Porque eu citei alguns títulos que foram banidos recentemente por causa da CRT, e todos eles têm o mesmo padrão, como eu falei no segundo bloco. São todos escritos por pessoas pretas. Alguns deles versam sobre temas da LGBTQIA+. A Sally ajudou nessa minha lista, porque ela acabou colocando mais livros escritos por pessoas queers e tratando de temas relacionados a pessoas LGBTQIA+. E nós temos que nos lembrar que aqui no Brasil, a produção de livros como o do Pedro Ruas, Enquanto Não Te Encontro, o Gays de Família, do História Paralelas. E tem uma capa nova agora essa semana. Isso. Felipe Fagundes. Felipe Fagundes, pronto. São muito inteligentes. O livro do Felipe Fagundes, os livros do Deco, que também é um homem gay, escreve livros para pessoas gays e escreve livros infantis. O Deco escreve livros infantis também. Os livros da Lívia Ferreira, que já esteve conosco nesse podcast. Os livros da... Quem mais eu posso citar aqui de mulher? Da Gil Domingues. Ok. Os livros da Elane Baeta. E eu posso ficar a noite inteira citando outras pessoas. Podem vir a ser banidos no futuro. Aí você fala assim, Rani, como? O kit gay, galera. Você esqueceu dessa história do kit gay? Porque eu não esqueci. E o Bolsonaro também não. E assim, a gente teve, né, o caso de censura na Bienal. Exato. Felipe Neto. Que até foi retratado depois na própria ficção com o Primeiro Beijo de Romeu, né? Então, e o Primeiro Beijo de Romeu também foi assim porque eles tinham, né, um cartaz muito grande na Bienal, assim, eles fizeram com a capa do livro, que é dois rapazes se beijando, e aí também teve várias movimentações para tentar censurar o livro e esse banner, né, gigantesco que tinha com a capa, mas felizmente, né, não conseguiram. Mas assim, não é muito longe da nossa realidade. Aconteceu quantos anos atrás? Uns 2, 3 anos? Sim. Foi 2017, não foi isso? Não, foi 2019, eu acho. Eu acho que foi um pouco antes da pandemia. Foi a última Bienal antes da pandemia. Foi, gente? Tenho quase certeza que foi na Bienal do Rio que aconteceu. Que é no Rio, eu sei que foi no Rio. Então, foi em 2019. Ah, tá. A gente perdeu nosso tempo depois de 2020, gente, desculpa. Sim. Mas, enfim, eu trouxe esse caso do escritor à frente de vocês, para vocês lembrarem que nós estamos correndo risco o tempo inteiro. Autores hoje em dia não são misteriosos e são reclusos no canto de sua casa escrevendo e vivendo suas vidas. Autores hoje em dia estão com suas caras estampadas nas redes sociais, dançando, cantando no TikTok o tempo inteiro. Autores hoje em dia têm que expor o estado onde vivem e a cidade também, porque isso vira motivo para interesse dos leitores. Nós hoje estamos muito mais próximos, ainda que virtualmente, dos nossos autores do que nós estávamos antes, no século anterior. E isso proporciona muitos momentos legais, como os que a Anne viveu na Bienal de São Paulo, e todos vocês que já viveram essa última Bienal. Mas também proporciona muitos riscos, porque existem pessoas extremistas espalhadas pelo Brasil afora
que podem se sentir encorajadas pelos discursos de ódio propagados pelo presidente atual e por pessoas que ele elegeu através do mesmo discurso, e podem acabar matando pessoas. Podem acabar ferindo esses autores como o Chama foi ferido. Podem acabar censurando esses autores, se tiverem poder judicial para isso, simplesmente pelo fato do que eles escrevem. E isso não é difícil de fazer, gente. Vocês vão pensar, mas existe a tal da lei da liberdade de expressão, é um princípio constitucional, não pode ser violado. Pode. Eu, como estudante de direito, posso dizer a vocês que pode ser violado, sim. Essa lei pode ser emendada, sim. E é muito fácil você nem precisar passar por uma emenda a ela, simplesmente criar outra lei, complementar com a mesma força que restringe a liberdade que ela delega. Isso não é difícil de fazer, é só você ter um contingente de pessoas suficientes na Câmara e no Senado para conseguir aprovar. E nem sempre o Supremo barra. Como eu posso dizer que nem sempre o Supremo barra pela inconstitucionalidade de uma lei? Porque o Bolsonaro elegeu 2 pessoas para o Supremo. Se ele for reeleito, ele vai ter a oportunidade de reeleger mais uma. Vocês entendem como isso é perigoso? Fora a força que ele tá dando para alguns discursos, que você pode ver no TikTok, de pessoas que estão ficando famosas por espalhar desinformação e muito preconceito. Isso é o caso de uma TikToker, que eu não vou... eu acho que palco para ela não cabe, mas existem alguns podcasts e cortes desse podcast que é um pouco bizarro, que é tipo ela falando assim, nós crentes, não falando sobre religião, mas a força que você dá a certos discursos em volta de uma religião, né? Como ela fala, nós crentes temos que estar em todos os lugares, menos na Globo, por exemplo. Aí sempre reforçando discursos que o Bolsonaro fala, ou ela falando assim, eu não faço faculdade, não quero fazer faculdade, porque os ensinos são todos feitos para doutrinação. Aí o cara pergunta, e você vai seguir o quê, sua profissão? Eu quero ser política. É isso, gente. Ela quer entrar para a política. Eu vou entrar no espírito da série que tá falando um pouco hoje. Eu vou fazer 1 minuto de silêncio para a dignidade da democracia brasileira. É uma piada, né? Incrível. Ou, por exemplo, acho que se você entrar... já chega. Não, esse daqui é importante, que aconteceu recentemente numa audição que aconteceu com um deputado, e as pessoas só estavam brincando com a situação porque aconteceu num julgamento com o Nando Moura. E esse deputado que estava sendo, acho que, indiciado, se não me engano, ele apareceu no júri no dia, né, online, com a câmera ligada, numa passeata de moto que tem, que eu esqueci o nome, do Jair Bolsonaro, e ele simplesmente está lá, andando de moto, sem capacete, enquanto está acontecendo o julgamento. E aí, como que faz? E o advogado dele, ainda por cima, estava tentando defender o cara. Não, ele pode desligar a câmera, ele não está num lugar seguro. Pra você ver como é que a vida do advogado é difícil. A gente... Entendeu? É muito difícil. A vida do advogado é complicado, cara. É muito complicado. Exercer o jeito a defesa da galera não é sempre uma tarefa fácil. Enfim, migrando para o segundo assunto do debate, para fechar o programa, enxergar da Tati. Eu citei ela no primeiro bloco, e a Tati é uma resenhista, booktuber antiga nesse mercado. E ela é bolsonarista, antifeminista,
que ela era antifeminista, todo mundo sabia, porque ela tem uma amizade explícita com uma deputada que faz o discurso que é contra o feminismo, contra a comunidade LGBTQIA+, e é conhecida por ser racista, a Campo Grande, do Rio Grande do Sul. E o grande problema dela ser racista, ela ser racista lá na casa dela, o problema é dela e da justiça. Entendeu? Agora, ela ser racista e usar as opiniões racistas e neofascistas dela para poder resenhar os livros é outra brincadeira. E ela usar o espaço dela, a audiência dela, para divulgar canais como o Brasil Paralelo, que fazem fake news a rodo, se falar que o discurso da maioria dos documentários deles é também neofascista, é outro problema também. Porque aí a gente entra na pergunta ao seguinte: qual é a responsabilidade do influenciador digital quando o assunto é propagar discursos de ódio? É o não fazer. Ou eu estou errado? Porque, assim, não faz muito sentido eu ir fazer uma resenha de Fahrenheit 451, um livro que eu terminei há pouco tempo. É um livro que fala sobre livros sendo queimados, como o exemplo que a Luísa estava dando aqui. Por ofícios do governo, que esses livros estão sendo queimados. E eu ia fazer a resenha desse livro e dizer que eu apoio a atitude do governo criado dentro dessa distopia e que alguns livros têm que ser queimados mesmo, porque eles propagam certos discursos que eu não gosto, que eu não concordo, e etc. Gente, se eu fosse radical desse jeito, eu não tenho por onde começar a falar com vocês da lista de gente que quer estar morta. Só porque eu não gosto do que elas escrevem. Não é assim que funciona. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não é assim que funciona. Ai, terrorista. A Sarah J. Maas que contrate um segurança bem. Não, ela ia estar bom viva, aí, eu ia deixar ela viva. Eu ia deixar ela viva porque as crianças merecem ser felizes e a maior parte do fenômeno dela é criança, então eu acredito no envelhecimento como solução. A gente, tudo que envolve essa mulher há muito tempo, sempre para mim é um grande por que internet, sabe? Cara, de verdade, simplesmente. Não acho que tem que ignorar só, porque não resolve, gente, não vai resolver nada, só ignorar o tipo de conteúdo que essa mulher propaga. Até porque, enquanto você vira as costas, outras pessoas vão chegar nesse conteúdo, e aí pode ser que elas se identifiquem e acabem se tornando um público maior, entendeu? Então, isso é perigoso, sim, a gente tem que ficar de olho, mas dar palco eu acho que nunca é bom também. E aí você fica numa sinuca de bico, porque o que você faz, sabe, para diminuir o dano que esse tipo de influencer faz para a sociedade? Bom, primeiro, você avisa. Se você tiver um amigo, uma pessoa próxima a você que acompanha, que confia na opinião dessa pessoa que está fazendo esse tipo de coisa, para comprar livros ou quaisquer outros produtos, avise essa pessoa, aconselhe ela para que ela não acompanhe mais essas pessoas, recomende outros portais para essa pessoa não ficar sem o que procurar, tente ajudar essa pessoa a entender o porquê que os discursos de ódio que ela propaga através das resenhas que ela faz e através das coisas que ela divulga dentro do canal dela é errado. Porque às vezes o que falta é educação, porque a pessoa é uma completa ignorante. E às vezes
é o caso de ser uma pessoa neonazista mesmo. E com neonazista não tem diálogo, gente. Essa que é a verdade. Não dá pra ter diálogo com neonazista. Não dá mais, porque chega num ponto que a solução é a que o Emicida fala. É na sola da bota e na palma da mão. Quem pegou a referência pegou, quem não pegou assim... Entendeu? Porque realmente é complicado você querer dialogar com essa galera. Não tô dizendo que é racista do tipo que queima livros, manda cartinha dizendo que negros e gays merecem ser mortos, etc. Não sei se é esse tipo de pessoa. Mas pelo discurso que ela faz, ela encoraja pessoas que são mais extremistas do que ela a fazerem coisas horrorosas. Então, assim, não é nem um pouco saudável dar follow nessa pessoa, assistir os vídeos dela, seguir o que ela fala. Não é nem um pouco saudável propagar essa pessoa, porque isso dá liberdade para que pessoas que têm poder de veto, como presidente da República, deputados federais e senadores, aprovem ou vetem leis que colocam a vida de pessoas que são atingidas por esses discursos de ódio em risco. Os exemplos que a CL deu foram muito bons, porque ela simplesmente nomeou quem vão ser as primeiras vítimas. Deu para entender isso? Os exemplos que a Anne deu de... A China é um governo ditatorial. Não dá para dizer que é outra coisa. A gente tenta defender a China por alguns motivos, mas não dá para dizer que é outra coisa. É um governo ditatorial. Tem todas as características de uma ditadura. A gente não chama de ditadura abertamente por causa da... que eles não matam... Da falsa liberdade de expressão que eles têm. Isso. Boa. Eles não querem mostrar que eles controlam tudo, mas eles controlam tudo. É isso. E aí é como eu falei. Então, a gente tem um falso... essa ilusão, mas aí você tem os casos das redes sociais que lá não existem. Existem as deles, e eles usam as redes sociais deles. E eu falo com total propriedade, porque eu trabalho, meu patrão é chinês, entendeu? E assim, eles não usam o WhatsApp, eles usam o WeChat, que é a forma deles de por mensagem, né? O aplicativo de mensagem. Eles fazem tudo, absolutamente tudo, pelo aplicativo deles. E fora isso, você tem o Weibo, e é isso, acabou. Só. O resto, tudo bloqueado. É complicado pra caraca você defender uma galera assim. Entende? A Ásia é um continente complicado. Sim. Não que a América seja menos, que é o que nós vivemos, mas a Ásia é um pouco mais. A gente vai ter oportunidade de discutir a Ásia em outros momentos, mas para encerrar esse podcast, esse episódio, eu quero falar o seguinte. Vocês entenderam por que eu disse que esse episódio a gente ia ser parcial? Não tem como ser imparcial num momento desses. Não tem como falar dos dois lados da moeda. Não existem dois lados quando a gente está falando de extremismo jihadista e não existem dois lados quando a gente está falando de neofascismo. O lado é o lado do contra. É aí que mora a parcialidade. Deu pra entender? Porque, assim, pessoas como a Gil Murakami, já veio nesse podcast, no programa sobre a escrita com a colheita Noel de carne, ela ficou na dúvida na gravação comigo se ela falava ou não mal do presidente atual que estamos expulsando nessa eleição agora, por conta de que ela ficou com medo de que ela acabasse sendo parcial demais num ambiente como esse. E eu liberei ela pra falar mal do cara o quanto ela quisesse.
E no fim das contas é isso. A gente não pode simplesmente dizer que tem dois lados dessa história, porque não tem dois lados certos nessa história. Tem um lado só. É um lado só que tá certo nessa história. E não é o lado deles. Era isso que eu queria dizer no episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem ouve vai estar aqui. Eu vejo vocês na próxima. Até lá e tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.